No NFL Draft, tem uma coisa que separa um general manager competente de mediano. O mediano gasta escolhas altas em nomes que todo mundo conhece. Já o competente, ele compra valor. E pode acreditar, o verdadeiro valor não está lá na primeira rodada sob os holofotes. Ele está escondido, sabe? Lá no final, nas escolhas que ninguém comenta. Está naqueles atletas que o mercado olhou e descartou por um problema que na maioria das vezes dá para consertar. A gente chama esse tipo de jogador de overlapidado. E a definição é bem simples. É um cara com um atleticismo absurdo, um preço de liquidação no draft e um potencial que, explode qualquer projeção. E hoje, a gente vai abrir o dossiê de 10 jogadores para o draft de 2026 que são a cara desse conceito. Ok, vamos ao que interessa. Como é que a gente encontra esses jogadores? Isso aqui não é palpite, não é sorte. É um sistema, é uma fórmula bem clara, baseada em dados, para achar essas anomalias do mercado. A nossa fórmula tem 3 pilares. Primeiro, o jogador precisa ser um monstro no combine, com pelo menos 2 testes atléticos no top 25% da história para a posição dele. Segundo, a projeção dele tem que ser lá para baixo, da terceira rodada em diante. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, o motivo pelo qual ele está barato tem que ser óbvio, nada de mistério. Um problema claro e, principalmente, um problema que dá para resolver. Vamos conhecer o nosso primeiro grupo de 5 caras. O que todos eles têm em comum? Um atleticismo tão absurdo, mas tão absurdo, que os números parecem até erro de digitação. São verdadeiras aberrações físicas, no melhor sentido da palavra, claro. Olha só essa lista. Malachi Lawrence, o edge mais atlético da classe. Bryce Lance e Jeff Caldwell, 2 wide receivers com notas atléticas que beiram a perfeição. Lorenzo Styles Jr., o safety mais rápido que o Combine já viu. E Malik Shara, um linebacker que parece que tem molas no lugar dos pés. Certo, vamos começar com o Malachi Lawrence. O mercado colocou um rótulo nele. Ele só serve para pressionar o quarterback, é fraco contra a corrida. Mas aí a gente olha os números e eles contam uma história completamente diferente. A de um atleta de elite com a melhor nota atlética e uma explosão inicial que é histórica. A percepção de que ele só faz uma coisa é justamente o que cria a chance de draftar um talento de primeira rodada por um preço de banana. O caso do Bryce Lance é aquele clássico preconceito, sabe? O cara vem de uma faculdade pequena, da FTS, e aí a conversa é sempre a mesma. Ele não enfrentou competição de verdade. Só que o atleticismo não mente, né? A nota dele é a 7ª maior para um wide receiver em quase 40 anos. Ele é, objetivamente, um dos maiores atletas que já pisaram no Combine. Inclusive, tem um perfil até mais impressionante que o do Christian Watson, que saiu da mesma faculdade e virou um sucesso na NFL. Agora, o Jeff Caldwell, ele é a definição de aposta de alto risco, altíssima recompensa. O mercado olha e vê um projeto bruto, com só um ano de produção e muita coisa para aprender. Mas, vamos olhar para esses números. Um wide receiver de quase 2 metros de altura correndo para 4,31 segundos, isso não se ensina. É um bilhete de loteria premiado em potencial, um atleta com um teto que vai até a lua, sendo vendido com um desconto enorme. Agora para um pouco e olha para esse número. 4,27. Esse foi o tempo do Lorenzo Styles Jr. no tiro de 40 jardas. E só para ter uma ideia do quão absurdo isso essa é uma velocidade de elite para um cornerback. E o cara joga de safety. Então, por que o desconto no Styles Jr.? Bom, ele é um ex-wide receiver, então tem pouca experiência na defesa, e ainda vem de uma lesão no ombro. Mas o diamante aqui é justamente essa combinação única, a velocidade mais rápida já registrada para um safety, junto com os instintos de alguém que passou a vida toda correndo rotas. A oportunidade é pegar essa velocidade histórica com um super desconto por causa de um currículo curto na defesa. O Malik Shara sofre com aquele combo, só um ano como titular e jogando numa conferência fora do radar. Só que o Combine não deixou nenhuma dúvida. Um salto vertical de 40 polegadas para um linebacker não é só raro, é um sinal claro de explosão de elite. Fica óbvio que a pouca experiência em campo está só escondendo um atleta de primeiríssimo nível. E a caça continua. Agora a gente vai para um grupo de jogadores cujo potencial está, digamos, escondido à vista de todos. Seja pela universidade onde jogaram ou por algumas características físicas que o mercado simplesmente não sabe direito como avaliar. Se liga nos próximos 5. Romello Heights, um velocista na linha defensiva. Mike Halton, o defensive tackle que parece que ignora a gravidade. Marcus Durant, um trem-bala de 131 quilos. Chris Johnson, um verdadeiro imã de interceptações. E Dennis Sutton, o edge com a maior explosão horizontal de toda a classe. Com Romello Heights, a gente vê o mesmo filme de novo.
O mercado olha o logo da Conference USA no capacete dele e já dá um desconto automático. Mas correr para 4,49 segundos e ter braços longuíssimos são características de elite em qualquer campo, de qualquer conferência. A jogada de mestre é exatamente essa: pagar o preço de small school por um talento de big time. Uma pausa para esse número, 36 polegadas e meia. Esse foi o salto vertical do Mike Houghton, um defensive tackle. Para um homem desse tamanho, esse número não é só impressionante, é quase um código que revela uma explosão que às vezes o vídeo do jogo não consegue nem mostrar direito. A principal crítica ao Houghton é que ele é inconsistente e não tem aquela força bruta de um defensive tackle tradicional. Só que ele tem o terceiro maior salto vertical para um DT nos últimos 20 anos de combine. O que isso nos diz? Que ele não é um tackle clássico, ele é um terror moderno, um jogador explosivo que entra no backfield. O vídeo irregular dele, na verdade, está escondendo um atleta com traços históricos. Para Marcos Durante, a conversa é sempre a mesma. Ah, mas ele é baixo. Ah, mas jogou numa conferência fraca. Mas o que realmente importa é a física. Um homem de 131 quilos correndo para 4,76 segundos desafia a lógica. Essa combinação de massa e velocidade é uma arma tão, mas tão rara, que simplesmente anula qualquer discussão sobre altura ou nível de competição. O Chris Johnson foi literalmente o melhor jogador de defesa da sua conferência. A produção dele foi absurda. E mesmo assim, o mercado torce o nariz por causa da competição que ele enfrentou. A verdade é que ele é um playmaker nato, com velocidade na casa dos 4,40 e está sendo punido sem motivo. Porque a habilidade de roubar a bola do adversário é uma moeda universal na NFL. E para fechar, Danny Sutton. O mercado está obcecado por uma única medida: braços considerados curtos. Mas, e este é o exemplo perfeito do nosso ponto, ele foi o número 1 da posição dele no salto em distância, que é o principal teste de potência explosiva. Ou seja, a obsessão com uma falha mínima está escondendo um atleta de potência elite com produção comprovada na conferência mais forte do país. Ok, depois de passar por 10 casos como esses, a pergunta é inevitável. No fim das contas, o que todos esses números realmente provam sobre o draft? Provam algumas verdades bem convenientes para o mercado. Primeiro, o Combine não mente sobre a capacidade física de um atleta. Ponto. Segundo, o logo no capacete e a produção de um ano só podem enganar e muito. Terceiro, pequenas falhas físicas criam descontos gigantescos e irracionais. E o ponto principal: o atleticismo de elite está lá, disponível por uma fração do preço para quem souber onde olhar. Então pode anotar aí uma previsão. Os futuros Pro Bowlers de 2028 não serão as estrelas do primeiro dia de 2026. Vão ser esses caras que a gente acabou de discutir, os jogadores escolhidos lá no terceiro dia. O valor dessa estratégia não é só grande, é assim que se constroem dinastias. E por que essa brecha no sistema existe? É simples, e é quase um segredo aberto. O mercado não está lendo os números certos. Ele fica obcecado com as falhas, com o que o jogador não é, e ignora completamente os dados que gritam o potencial físico extraordinário que ele tem. Encontrar esses jogadores não é só uma boa estratégia, é a chave para montar um elenco campeão.